Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aqui à nossa sétima aula pertinente ao protesto, né? Nós estamos aqui vencendo os artigos pertinentes ao módulo do tabelionato de protesto. O nosso curso ele é voltado para o concurso de Alagoas, mas não apenas para o concurso de Alagoas, ele é válido para todos os concursos de cartório. São Paulo, né, que vai ocorrer em breve, cuja banca, a VUNESP, é a mesma banca de Alagoas. Vamos aqui no capítulo 7, nós estamos na aula 7, vamos tratar do capítulo 7. O que trata do capítulo 7? Da averbação e anotação do protesto. Averbação e anotação do protesto. Aula 7 é um curso esquematizado, né? O nosso curso é um curso esquematizado do Código de Normas de Alagoas. Ok. A retificação do protesto em razão de erro material cometido pelo tabelionato. Então, vamos aqui no artigo 51. Diz o artigo 51. Retificação por erro material. Ela vai ser efetuada de ofício ou requerimento da parte, correto? E para que se tenha essa retificação, é imprescindível a apresentação do instrumento de protesto material. Então, é imprescindível haver a apresentação do documento, do instrumento de protesto e documento. Então, nós temos, para que se tenha a retificação, nós devemos ter o instrumento, né, de protesto, mais um documento que comprove, né, o erro. Assim. O erro. Então é isso. A retificação por erro material, ela vai ser de ofício ou por requerimento. E, para que ela ocorra, é imprescindível ter o instrumento de protesto e o documento que comprove o erro. Quando se tratar de retificação de dado pessoal, e agora vamos aqui no parágrafo único. Retificação de dado pessoal. Retificação de dado pessoal. Quando se tratar de retificação de dado pessoal, do protesto, poderá ser dispensada a apresentação de dado pessoal constante do protesto. Dado constante do protesto. Aí fica dispensado o instrumento, dispensa-se o instrumento de protesto. Dispensa-se instrumento de protesto. Mas é imprescindível haver o documento que comprove o erro. Perfeito. 51. 52. Vamos tratar do artigo 52.
Nos casos de determinação ou comunicação da autoridade competente, nos casos de determinação ou comunicação da autoridade competente, na qual concede tutela antecipada, ressuscitando efeitos do protesto. Então, vamos lá. Determinação, comunicação, determinação, comunicação, autoridade competente, autoridade competente, na qual se concede tutela antecipada, sustando os efeitos do protesto, tutela antecipada, sustação dos efeitos do protesto. O tabelião procede à anotação das referidas determinações, mesmo que provisórias, na margem do registro do protesto. O tabelião de protesto, ele averba essa ordem, né? Ele averba procederá à anotação, ele não faz, na verdade, a averbação. Ele procede à anotação. Perdão, pessoal, aqui, na verdade, é a anotação. Ele procede à anotação das referidas determinações à margem do registro. A anotação no registro de protesto, devendo ser fornecida a certidão narrativa. Então, aqui nós teremos uma certidão, que é a certidão narrativa. Mencionamos elementos constantes do registro e anotação. Então, elementos do registro e anotação. Elementos do registro mais anotação. Então, nós temos uma autoridade competente que determina e comunica ao tabelião de protesto. Autoridade competente em sede de tutela antecipada. Eu vou melhorar esse esquema. Comunica, determina. Vamos colocar aqui. Autoridade competente, autoridade em sede de tutela antecipada, sustação dos efeitos, ela comunica, determina ao tabelião de protesto para que ele promova a anotação às margens do registro. Simples assim. Então, houve uma decisão de uma autoridade em sede de tutela antecipada, sustando os efeitos do protesto. Vou colocar tutela antecipada, sustação dos efeitos. Tutela antecipada. Então, há uma autoridade que concede tutela antecipada para a sustação dos efeitos do protesto. Comunica o tabelião de protesto a proceder às anotações pertinentes no registro do protesto. E aí,
Com isso, expede-se, é fornecida uma certidão narrativa, que essa certidão narrativa ela contém os elementos do registro, mais inclusive a referida anotação. Então, vamos aqui tirar uma foto. Isso aí é a averbação e a anotação. Então, vamos lá. Qual seria a diferença? A averbação diz respeito a uma retificação do erro material. Se não for dado pessoal constante no protesto, é imprescindível a apresentação do instrumento de protesto ou documento que comprove o erro. Agora, se for uma mera retificação, ou melhor, uma retificação de dados pessoais constantes do protesto, aí dispensa-se um instrumento de protesto, mas é imprescindível ser o documento que comprove o erro. Então é isso que é o que distingue a averbação e a anotação. A anotação tem a ver com uma tutela antecipada que susta efeitos do protesto. E essa tutela antecipada, que é concedida por uma autoridade, ela deve ser, e essa autoridade a comunica, determina, ela deve ser anotada às margens do registro e, ato contínuo, sendo expedida uma certidão narrativa com os elementos tanto do protesto, inclusive com a anotação referida, correto? A anotação. Então é isso. Vamos tirar aqui a nossa foto. Vamos tirar aqui a nossa foto. E vamos aqui agora para o capítulo 8º, o cancelamento do protesto. Então, nós já sabemos o que é uma averbação, nós já sabemos aí o que é uma anotação. Nos casos de determinação ou comunicação de autoridade competente, que concede tutela antecipada para suscitar efeitos do protesto, o tabelião de protesto, ele procede à anotação das referidas determinações, ainda que provisórias, à margem do registro de protesto, devendo ser fornecida a certidão narrativa, que menciona os elementos constantes do registro, inclusive a referida anotação. Então, vocês já sabem aí, boa pergunta para uma prova oral, hein? Agora vamos aí para o capítulo 8º, do cancelamento do protesto. Capítulo 8º, do cancelamento do protesto. Do cancelamento do protesto. O cancelamento será solicitado a quem? Ao tabelionato por qualquer interessado. Então, nós temos, nos termos do artigo 53, qualquer interessado vai solicitar ao tabelionato de protesto. Solicitar o quê? O cancelamento do protesto. Solicitar cancelamento do protesto. Perfeito. Então, nós temos aqui capítulo 8º do cancelamento do protesto. Qualquer interessado solicita ao tabelião de protesto o cancelamento do protesto.
E o que deve ser apresentado mediante a apresentação? Vamos ver o que deve ser apresentado? Nós temos aqui os documentos A, B, C, D e E. Primeiro, documento protestado. Documento protestado, sendo que cópia fica arquivada. Perfeito. E ainda, documento de anuência pelo credor endossante. Documento de anuência firmado pelo credor endossante. Então, isso aí vocês terão que dominar. Credor endossante. Pelo credor, né? Então, o credor originário ou credor por endosso translativo. É o credor originário. Ou então, por endosso. Isso seria endossatário, né? Endosso translativo. Então é isso. Documento de anuência firmado pelo credor, tanto por originário ou por endosso translativo. Documento de anuência firmado pelo credor endossante. Documento de anuência firmado pelo credor endossante. Firmado pelo documento. No caso do endosso mandado. Endosso mandato. E letra D, de requerimento do apresentante ou credor confessando o erro na apresentação do documento. Requerimento de quem? Requerimento de quem? Apresentante. Apresentante ou credor. Qual seria esse credor? O próprio credor, em que eles confessam o erro, né? Confessam o erro. Letra E, requerimento do titular da conta corrente bancária, acompanhado de documento comprobatório, no caso de protesto de cheque, nas circunstâncias do 14, parágrafo 2º. Titular da conta corrente bancária. Titular, conta corrente bancária. Titular da conta corrente bancária, mais documento comprobatório. Documento comprobatório. Documento comprobatório. No caso de protesto, mais documento comprobatório. No caso de protesto, cheque. Vamos colocar aqui protesto, cheque. Artigo 14, parágrafo 2º. Esse artigo 14, parágrafo 2º, que diz respeito a... É vedado o protesto de cheque devolvido pelo banco sacado por motivo de furto, roubo ou extravio de folhas ou talonários ou por fraude nos casos dos motivos número 20, 25, 28, 30, 35 da Resolução 1682, da Circular 2313, da Circular 3050, da Circular 3535 do Banco Central do Brasil, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso nem estejam garantidos por aval. Então é isso. Então vamos lá. Continuamos aí com a nossa esquematização. Qualquer interessado vai solicitar o tabelião de protesto, o cancelamento do protesto, mediante a apresentação de que documento protestado, a cópia ficará arquivada. Documento de anuência firmado pelo credor, o credor originário ou o credor por endosso translativo.
Documento de anuência firmado pelo credor. Documento de anuência firmado pelo credor, endossante, no caso de endosso, mandato. Requerimento do apresentante do credor, confessando erro. Confessando erro na apresentação. Confessa um erro na apresentação. Titular da conta corrente bancária, acompanhado de documento comprobatório no caso de protesto de cheque, naquelas hipóteses do artigo 14, parágrafo 2º. Esse documento de anuência, vamos colocar aqui, documento de anuência firmado pelo credor. Esse documento de anuência, ele deve atender a alguns requisitos nos termos do parágrafo 1º. Identificação do credor e assinatura. Parágrafo 1º. Identificação, credor, mais reconhecimento, firma, reconhecimento de firma por semelhança. Ou seja, não por verdadeiro, semelhança. É suficiente. Esse é o parágrafo 1º. O parágrafo 2º, ele diz respeito a quê? A comprovação dos poderes de representação do documento de quitação poderá ser exigida perante o tabelionato de protesto. Comprovação dos poderes de representação do signatário do documento de quitação. Então, nós temos signatário do documento de quitação, signatário do documento de quitação. Esse signatário do documento de quitação, ele vai ser representado. Representação. E aí, vocês podem, como tabeliães de protesto, exigirem a comprovação dos poderes de representação. Comprovação dos poderes de representação. Então, nós temos o signatário do documento de quitação, nós temos esse signatário do documento de representação, de quitação sendo representado, então pode ser exigido pelos tabeliães a comprovação dos poderes de representação do signatário do documento de quitação. Perfeito? É isso aí. E, por fim, o parágrafo 3º, ele diz o quê? Ele diz que o documento de anuência pode ser recepcionado por meio eletrônico com assinatura digital. Então, vamos continuar aqui o parágrafo 3º. Meio eletrônico, assinatura digital. Mais assinatura digital. Esse documento de anuência pode ser recepcionado por meio eletrônico, mas desde que conste a assinatura digital, correto? Então, nós temos isso aqui. Então, essas são as regras. O cancelamento do protesto fundamentado em outro motivo somente será realizado por determinação judicial. Vamos colocar aqui, este é o 54. 54. Cancelamento, outro motivo, determinação judicial. Determinação judicial. Então vamos lá. Quando a extinção da obrigação decorre de processo judicial em substituição ao título, poderá ser apresentada a certidão declaratória expedida pelo juízo processante, com menção ao trânsito. O cancelamento será feito no registro do protesto ou em documento separado pelo tabelião sua subscrevente. Então vamos aqui tratar do capítulo 8. Novamente, repassar essas informações do capítulo 8, que são bem simples também, né? Informações do capítulo 8. Capítulo 8.
Capítulo 8 do cancelamento do protesto. Qualquer interessado vai solicitar ao tabelião de protesto o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do documento protestado, documento de anuência firmado pelo credor originário ou pelo credor. Credor, ele é originário ou ele é credor por endosso translativo. Documento de anuência firmado pelo credor endossante, no caso de endosso mandato. Requerimento do apresentante do credor que confessa um erro na apresentação do documento intitulado contra corrente bancária, juntamente com os documentos comprobatórios na hipótese de protesto de cheque, naquelas circunstâncias do artigo 14, parágrafo 2º. O documento de anuência, nessas hipóteses, firmado pelo credor originário, por endosso translativo ou credor endossante, deverá identificar o credor e ter a firma desse credor reconhecida por semelhança. E esses documentos de anuência eles podem ser recebidos, por meio eletrônico e desde que contenha assinatura digital, recepcionados por meio eletrônico ou então não, por meio eletrônico, desde que contenha assinatura digital. Se houver representação de signatário de documento de quitação, pode ser exigido pelo tabelião de protesto a comprovação dos poderes de representação do signatário do documento de quitação, correto? A comprovação dos poderes de representação do signatário do documento de quitação. O signatário do documento de quitação vai ser representado. Então, eu posso exigir a comprovação de representação do signatário do documento de quitação. Se o cancelamento do protesto for fundado em outro motivo, somente por determinação judicial. Então, agora vamos fazer o 55 e o 56. Já vamos encerrar. Artigo 55. O que diz o artigo 55? Quando a extinção da obrigação decorre do processo judicial, em substituição ao título, pode ser apresentada certidão comprobatória, melhor dizendo, declaratória, expedida pelo juízo processante, com menção ao trânsito em julgado. Então, nós temos uma obrigação, nós temos a extinção desta obrigação. Essa extinção da obrigação é em virtude de um processo judicial. Em virtude de um processo judicial. Então, eu posso substituir o título, por quê? Pela sentença. Em substituição, poderá, não sentença, certidão declaratória. Certidão declaratória. Então, é isso. O título ele pode ser, em substituição ao título, pode ser apresentada certidão declaratória, expedida pelo juízo. Certidão declaratória pelo juízo. Certidão declaratória. Certidão declaratória. Certidão declaratória pelo juízo processante. Certidão declaratória do juízo, menção ao trânsito. Então é isso. No caso de haver a extinção da obrigação,
o processo judicial, o título pode ser substituído por uma certidão declaratória do juízo em que conste menção ao trânsito, correto? Quando a extinção da obrigação decorra de processo judicial, então nós temos uma obrigação ser extinta em virtude de processo judicial. Em substituição ao título, pode haver a certidão declaratória do juízo processante, desde que conste a menção. E, por fim, o artigo 56. O artigo 56, vamos tentar aqui uma caneta um pouquinho melhor. No artigo 56, ele fala o quê? O cancelamento será feito no registro do protesto ou em documento separado pelo. Então, nós temos o registro do protesto. Nós vamos ter cancelamento. O cancelamento do registro. Quem faz este cancelamento? Será feito no registro do protesto ou o cancelamento será feito no registro do protesto, no próprio registro, ou então em documento separado. Em doc separado. Já vou trocar a caneta. Cancelamento. Agora eu tenho que trocar mesmo. Vamos tentar esse aqui. O cancelamento será feito no registro do protesto ou em documento separado. Em documento separado. Então é isso. O cancelamento será feito no registro do protesto ou em documento separado. Por quê? Quem faz o cancelamento? Tabelião. Tabelião. Substituto. Substituto. Escrevente autorizado. Gostei dessa caneta. Gostei dessa caneta. Não estava dando nada por ela, mas ela é bacana. Eu tenho uma outra ainda aqui que é azulzinha. Vamos terminar esse artigo 55. Artigo 55. Quando da extinção da obrigação advir de processo judicial, pode ser o título substituído pela certidão declaratória do juízo processante com menção ao trânsito. Essa aqui não está boa. Mas eu tinha outra, essa aqui que foi a outra. Uma pretinha e uma azul. Juízo processante. Essa aqui também não está boa, não. É só essa primeira. Com menção ao trânsito. Então, artigo 55. Quando da extinção da obrigação, o processo judicial, o título ele pode ser substituído pela certidão declaratória do juiz processante com menção ao trânsito. E o cancelamento pode ser feito no registro do protesto ou em documento separado. E será feito por tabelião substituto escrevente autorizado. Perfeito, muito bom. Então, continuamos aqui com o nosso próximo capítulo. Deixa eu tirar uma foto. Ficou muito bom. Vou continuar com essa canetinha. Vamos apagar aqui e vamos tratar agora do capítulo 9 das certidões.
Capítulo 9 das certidões. Capítulo 9 das certidões. Capítulo 9 das certidões. Das certidões. Nós temos aqui o artigo 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63. Nós temos 6 artigos. Eu vou pedir aí para os senhores que têm em mãos. Ó, nós temos que tratar desse capítulo anterior, das averbações e do cancelamento, em consonância com as regras do artigo 25 e 26 da 9492. 25. A averbação de retificação de erros materiais pelos serviços poderá ser efetuada de ofício ou requerimento sob responsabilidade do tabelião. Para a averbação da retificação é indispensável o instrumento expedido e o documento que compõe o erro. Vocês lembram disso? Não são devidos emolumentos por essa averbação, correto? É diferente a anotação. O cancelamento do registro será solicitado diretamente ao tabelionato de protesto por qualquer interessado mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Se lembra? Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida, será o TOD, né, que eu chamo de TOD, será exigido a declaração de anuência com identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor ordinário por endosso translativo. Na hipótese de endosso mandado, será suficiente a declaração de anuência passada pelo endossante, pelo credor endossante, correto? O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo, que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos emolumentos. Quando a extinção da obrigação decorre de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juiz com menção ao trânsito, que substitui o título ou o documento de dívida, com menção ao trânsito, expedida pelo juiz com menção ao trânsito. O cancelamento do registro será feito pelo tabelião titular, substituto ou prescrevente, ou será feito no registro ou no documento separado. Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido. Correto? Então, isso aí nós temos todas essas regras. Vamos aqui tratar das certidões. Então, os senhores seguem aí, por gentileza, a partir do artigo 27. A partir do artigo 27 das certidões. Das certidões. A certidão deverá ser expedida dentro de qual prazo? 5 dias úteis. O período e abrange o período de 5 anos da data do pedido, salvo se for referente a um protesto específico ou a um período maior, por solicitação expressa do requerente. Então, em qual prazo a certidão deverá ser expedida? Então, vai haver no artigo 57 um requerimento, na hipótese do artigo 57, requerimento de certidão. O requerimento de certidão, então, ele é em uma determinada data. E a certidão deve ser expedida no prazo de 5 dias úteis. No prazo, dentro do prazo, não é após, né? 5 dias úteis. No máximo, úteis. 5 dias úteis. No prazo de 5 dias úteis. E vai abranger qual período? Vai abranger um período anterior. 5 anos da data.
5 anos anterior. Então é isso. Nós vamos ter uma data, correto? Requerimento é feito uma determinada data. E ela é fornecida em 5 dias úteis. Fornecida em 5 dias úteis. E ela abrange 5 anos anteriores à data do pedido, exceto regra geral. Então, nós temos regra geral. E quais são as exceções? Quais são as exceções? Se for referente a um protesto específico, se houver havendo solicitação expressa, ela disser respeito a quê? A um protesto específico. Protesto específico. E ainda a um período maior. Período maior. Então é isso. Nós estamos aqui no capítulo 9 das certidões, que guarda consonância com o capítulo 11 das certidões e informações do protesto. Capítulo 11 da 9492 de 97. Não é isso? Essas datas são importantes, hein? Que se tratem de decorar essas datas, porque elas são exigidas nas provas orais. Artigo 57. O requerimento da certidão foi apresentado em uma determinada data. Ela deve ser fornecida em 5 dias úteis e ela vai abranger 5 anos da data anteriores à data, obviamente, do pedido. As exceções. Quais seriam as exceções? As exceções em havendo solicitação expressa, o protesto, se tratar de protesto específico, ou por período maior. Parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Toda informação ou certidão sobre título protestado menciona a eventual resposta escrita do devedor. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz: informação, certidão, título protestado. Menciona eventual resposta escrita do devedor. Resposta escrita do devedor. Parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? As certidões que compreendam mais de 50 ou 200 protestos poderão ser fornecidas em até 10 ou 15 dias úteis, respectivamente. Vamos colocar aqui. Certidões que compreendam mais de 50, vamos lá, 50 a 199. Mais de 200. 50 a 199 em até 10 dias úteis. Até 10 dias úteis. 15 dias úteis. Vocês entenderam? Parágrafo 3º. As certidões não retiradas após 30 dias da data marcada para entrega poderão ser inutilizadas. Então, parágrafo 3º. Não retiradas 30 dias da data aprazada, da data marcada, elas são inutilizadas. E aí, perda dos emolumentos.
Não há que se falar em devoluções utilizadas com perda em monumentos. Então é isso. Haverá um pedido de certidão, um requerimento de certidão, uma determinada data, e ela deve ser fornecida em 5 dias desse pedido. E vai abranger, regra geral, 5 anos. Exceção, quando não é dessa maneira, quando ela não abrange 5 anos, quando, havendo solicitação expressa, se tratar de um protesto específico, ou um requerimento em que se pede uma busca por um período maior, correto? As informações e as certidões de títulos protestados obrigatoriamente deverão constar as respostas ou a resposta escrita do devedor. Certidões. Se o número dessas certidões, na verdade, se forem certidões que digam respeito a de 50 a 199 protestos, até 100 dias, até 10 dias úteis. Mais de 200, até 15 dias úteis. Né? As certidões que compreendam mais de 50 ou de 200 protestos poderão ser fornecidas em até 10 ou 15 dias úteis, respectivamente. As certidões não retiradas após 30 dias, elas serão utilizadas com a correspondente perda dos emolumentos, correto? Perfeito. Então, é isso mesmo. Ok. Agora, vamos aí para o 58. O que diz o artigo 58? O que diz o artigo 58? É vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial. Então, vamos aqui. Artigo 58. 58. Uma vedação. Vedação a quê? Exclusão, omissão. Exclusão, omissão. Exclusão, é vedada a exclusão, omissão de nomes e protestos, correto? Ainda que em caráter provisório ou parcial, salvo quando decorrente do cancelamento. Salvo cancelamento, correto? Perfeito. Simples assim. 59. São aqueles protestos cancelados. Protestos cancelados não estarão na certidão. Não constarão nas certidões. Não constarão nas certidões. Salvo o pedido expresso do devedor, salvo. Pedido devedor, ordem judicial ou nos casos previstos para as entidades representativas do comércio e das indústrias. Casos das entidades representativas do comércio e da indústria.
os casos da ERC. Ficou até o mnemônico legal. Entidades representativas. Ó, não se pode excluir ou omitir nomes e protestos, ainda que de forma provisória, salvo, né, quando decorrente do cancelamento, ou seja, se for cancelado o protesto, você não vai constar, né, na certidão aquele nome, aquele protesto. Afinal de contas, o protesto foi cancelado. E nesses protestos cancelados, obviamente, não constarão nas certidões, a não ser que haja pedido do devedor por ordem judicial ou nos casos da ERC. Correto? Perfeito. Isso aqui é uma vedação. 60. Será fornecida certidão negativa sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número, né? Então, aí estamos aí no artigo 60. 60. Certidão negativa. Certidão negativa. A certidão negativa será emitida, né, sempre que a homonímia puder ser verificada pelo confronto do número, pelo confronto do número do documento de identificação. Homonímia verificada, confronto com o documento. Homonímia, né? Dois nomes iguais. Nomes iguais. Nomes iguais, homonímia. Homonímia. É uma palavra que tem a mesma pronúncia ou a mesma grafia que outra, mas que possui significado diferente. É isso, homonímia. Homonímia será fornecida certidão negativa sempre que a homonímia puder ser verificada pelo confronto com o documento, pelo confronto do número com o documento de identificação verificada. Ok? 61. Ah, não. Agora nós temos aí o parágrafo 1º. Vamos aqui ver as hipóteses do parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Se houver indícios convincentes de que o protesto pertence à mesma pessoa, independentemente da diferença do número de identificação, a certidão negativa pode ser negada. Indícios que o protesto pertença à pessoa, né? À pessoa, independentemente da diferença do número de identificação constante do protesto. Certidão negativa negada. Certidão negativa a ser negada. Perfeito. Parágrafo 2º. E ele ainda diz: independentemente da diferença do número de identificação constante do protesto. A certidão narrativa em favor de pessoa que tenha protesto cujos efeitos estejam suspensos fará expressa menção a essa determinação. Então, nós temos aqui uma pessoa, né? Nós temos protestos. Esses protestos, os efeitos estão suspensos por ordem judicial. Ordem
judicial. Protestos estão suspensos. Efeitos estejam suspensos por ordem judicial. Certidão narrativa. Essa certidão narrativa fará menção a esta circunstância. A certidão narrativa em favor de pessoa que tem protesto cujos efeitos estejam suspensos, fará menção a essa determinação. A certidão narrativa faz menção à suspensão, à determinação, né? Então estamos aqui, ó. Vamos adiante. Os protestos. Artigo 58. É vedada a exclusão ou a omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, salvo se decorrerem, né, de cancelamento do protesto. 59. Os protestos cancelados, eles não constarão de certidões, não constarão de certidão, salvo a pedido expresso do devedor, por ordem judicial, ou nos casos previstos para entidades representativas do comércio e da indústria. Os protestos cancelados não constam da certidão. Certidão negativa, a homonímia, se a homonímia for verificada, simplesmente com confronto com o número de identificação. Mas se ainda, né, independentemente da diferença do número de identificação constante do protesto, se há indícios de que o protesto pertence àquela pessoa, pode haver a negativa da certidão negativa. A certidão negativa pode vir a ser negada. E esses protestos que estejam suspensos por ordem judicial, a certidão narratória pertinente àquela pessoa cujos protestos estão suspensos por ordem judicial, deverá obrigatoriamente fazer menção a essa determinação, para a menção expressa a essa determinação. A certidão narrativa em favor de pessoa que tenha protestos cujos efeitos estejam suspensos por ordem judicial, fará menção a essa determinação. O que diz o artigo 61? O artigo 61, ele também tem 2 parágrafos. Somente será fornecida certidão de título não protestado por solicitação do devedor, por ordem judicial ou quando se tratar de intimação por edital. Certidão de título não protestado. Artigo 61, acho que vou colocar aqui. 61. Certidão de título não protestado. Em quais circunstâncias? Quando se fornece uma certidão de título não protestado por solicitação do devedor. Solicitação do devedor. Ordem judicial. Ordem judicial. Intimação por edital. Então, são essas hipóteses em que se fornecerá a certidão de título não protestado. Então, a certidão de título não protestado será por solicitação do devedor, por ordem judicial, quando houver intimação por edital. Parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º diz o seguinte, que é vedado recusar a certidão negativa a devedor de título não protestado. É uma vedação. Recusar certidão negativa a quem? Devedor de título não protestado. Parágrafo 2º. Diz o parágrafo 2º. A certidão do livro do protocolo não pode ser fornecida. Então vamos colocar aqui certidão livro protocolo. Ela vai ser fornecida em quais circunstâncias? Pedido do apresentante
apresentante. Pedido do apresentante, credor, devedor, temos mais aí a figura de ordem judicial. Então, é o seguinte, nós temos aqui regras pertinentes próprias às certidões. Nós sabemos que não podem ser excluídos ou omitidos nomes e protestos, exceto na hipótese de terem sido cancelados. Aí, claro, eles não constarão, né? Protestos cancelados não constam das certidões. 59, ele vem reafirmar o que é previsto no artigo 58. Salvo pedido devedor, ordem judicial, casos da ERSI, entidades representativas do comércio e da indústria. A certidão negativa cuja homonímia, na hipótese de a homonímia puder ser verificada com o confronto com o número de identificação, será fornecida sem maiores óbices. Indício que o protesto pertence à mesma pessoa, certidão negativa, pode ser negada. Os protestos que estejam suspensos por ordem judicial, a certidão narrativa deve fazer menção a essa circunstância. Certidão de título não protestado. Só é possível se houver solicitação do devedor, ordem judicial, intimação por edital. Vedação de fornecer, é vedado não fornecer certidão negativa se o devedor de título não protestado. Correto? E, por fim, certidão do livro protocolo. Só por pedido do apresentante, credor, do devedor, ou por ordem judicial. Agora vamos tirar aqui uma foto e vamos vencer o 62. O 62. O que diz o artigo 62? Ó, o artigo 62, ele vai tratar artigo 62. Os tabelionatos de protesto, eles podem implantar sistema de processamento de dados que permita a troca de informações eletrônicas assinadas digitalmente, visando a expedição de certidões ou informações em tempo real, cujos aspectos técnicos de eficiência e segurança serão de inteira responsabilidade dos seus titulares. Então, o que ele está falando? Tabelionato de protesto, vamos resumir isso aqui. Sintetizar, esquematizar. Implantar sistema de quê? Eles podem implantar um sistema de processamento de dados. Sistema de processamento de dados. Para quê? Troca de informações eletrônicas. Visando a troca de informações. Essas informações são informações eletrônicas assinadas digitalmente. Assinadas digitalmente. Visando o quê? A expedição de certidões, visando expedição, visando expedição, certidões, informações, aspectos técnicos de eficiência e segurança, responsabilidade dos tabeliães, aspectos
técnicos, segurança, eficiência, segurança. Então é isso. Os tabelionatos de protesto, eles podem implantar sistema de processamento de dados, eles podem implantar sistemas de processamento de dados para a troca de informações. Com qual objetivo? Visando expedir certidões e informações. Troca de informações eletrônicas assinadas digitalmente. Os aspectos técnicos pertinentes à eficiência e segurança ficarão a cargo sob responsabilidade dos tabeliães de protesto. Os tabelionatos de protesto, eles podem implantar sistemas ou sistema de processamento de dados para a troca de informações, essas informações eletrônicas assinadas digitalmente, visando expedição de quê? Certidões e informações em tempo real. Informações, visando expedição, visando a expedição. Visando expedição, certidões e informações. Da implantação e dos destinatários das informações deverá ser cientificada a corregedoria, implantação, destinatários, implantação, destinatários. Da implantação e dos destinatários deverá ser cientificada Corregedoria Geral de Justiça. Corregedoria. Artigo 63. Os tabelionatos poderão organizar, instalar e manter serviço de informação de protestos nas localidades onde haja mais de um tabelionato. Localidades com mais de um tabelionato de protesto. Os tabeliães, eles podem, os tabelionatos, eles podem organizar, manter, instalar, manter, serviço de informação de protestos. Serviço de informação de protesto. Então vamos lá. Os tabelionatos de protesto, eles podem implantar serviço de processamento de dados para a troca de informações eletrônicas assinadas digitalmente, visando expedição de quê? Certidões e informações em tempo real. Os aspectos técnicos ficarão a cargo dos tabelionatos de protesto.
aspectos técnicos relativos à eficiência e segurança. Os tabelionatos de protesto poderão implantar sistema de processamento de dados que permita a troca de informações eletrônicas assinadas digitalmente, visando a expedição de certidões ou informações em tempo real. Os aspectos de eficiência e segurança ficam a cargo dos tabeliães. Implantação do sistema de processamento de dados e os destinatários dessas informações. Da implantação e os destinatários, da implantação e dos destinatários, deverá ser cientificada a Corregedoria Geral de Justiça. Correto? Perfeito. Localidades com mais de um tabelionato de protesto, os tabelionatos eles podem organizar, instalar e manter serviço de informação de protesto. Agora vamos seguindo aí, por favor, no artigo 27. Artigo 27. O tabelião de protesto expedirá certidões solicitadas em 5 dias úteis da 9492, no máximo que abrangerá um período mínimo de 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Temos o parágrafo 1º, as certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, RG, CPF, pessoa física e o CGC, que é o CNPJ, né? Caberá ao apresentante do título para o protesto fornecer esses dados sob pena de recurso. Parágrafo 2º, das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Artigo 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número de documentos de identificação, o tabelião de protesto dará a certidão negativa. Nós temos o artigo 29, que nós vamos tratar das certidões a entidades de classe no próximo capítulo. Perfeito. Então, vamos encerrar nossa aula por agora e já voltamos com a nossa próxima aula até daqui a pouco. Então, vamos encerrar aqui.